Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos aguardando a doutora Thaís. Boa noite, doutora Thaís. Consegue me ouvir? Sim, tô ouvindo bem. Consegue me ver? Sim, Maravilha. sim. Seja bem-vinda, caros amigos, seguidores, telespectadores do Instagram, @CaiMirabelli. A convidada de hoje é a doutora Thaís Cristine, que é especialista em violência doméstica, atua no direito de família. E hoje eu convidei a doutora para falarmos de um assunto muito interessante e ocultado, infelizmente, pela grande mídia, que é a violência doméstica durante a pandemia do Covid-19. Mas antes da gente iniciar as perguntas com a doutora Thaís, eu vou dar 2 minutos para a doutora Thaís se apresentar com mais profundidade aos nossos telespectadores. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Todo mundo Tá ouvindo dando para bem. ouvir bem? Todo mundo Ah, que ouvindo bom. bem. Ah, legal. Me chamo Thaís Oliveira, como o Caio falou. Sou advogada aqui no Rio. Atuo na área de família, especialmente na área de violência contra a mulher, né? E estou, né, coordenadora no Grupo de Trabalho Mulheres Jovens da OAB Mulher do Rio de Janeiro. Estou muito feliz de estar aqui. Caio é meu amigo assim de anos, né, Caio? A gente fez estágio junto e ele é uma pessoa maravilhosa. Sei que é uma pessoa que eu posso contar. E eu não poderia deixar de vir, né, falar um pouquinho sobre esse tema que eu gosto muito. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Maravilha, maravilha. Então, vamos começar, doutora Thaís Cristine. Primeiro, vamos começar pelo básico. Disserte, nos explique, nos ensine sobre violência doméstica. O que é violência doméstica? Então, vamos lá. A violência doméstica, de acordo com o artigo 5º lá da Lei Maria da Penha, ela estabelece que violência doméstica é toda ação ou omissão, né, que cause dano na mulher, o dano físico, o dano psicológico, o dano moral, o dano patrimonial, a morte, né? Então, tudo aquilo que faz com que a mulher sofra no âmbito de um relacionamento, aquilo é considerado violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha, ela nasceu com o escopo de proteger a mulher, dar uma proteção especial a ela, porque até então não se tinha uma proteção especial a essas mulheres que sofriam dentro do relacionamento. Então, em 2006, foi instituída essa lei e hoje é a lei que rege, né, os procedimentos especiais no âmbito da violência doméstica. E é uma lei muito especial porque ela traz para nós vários conceitos, vários procedimentos, e, em especial, ela estabelece que a violência contra a mulher ela deve ser combatida por todos, não só pelo poder público, mas a sociedade, a família, o Estado, todo mundo tem que ter esse viés de combate contra a violência à mulher, que é uma coisa que é inaceitável nos dias de hoje. Estamos no século XXI
Infelizmente, até hoje, os dados, eles nos mostram que a cada 2 horas uma mulher morre, a cada 2 minutos uma mulher é vítima de violência, então isso realmente tem que ser combatido. E segundo uma pesquisa do Data Senado, uma a cada 5 mulheres já sofreram violência doméstica, ou seja, é um número muito grande para um país tão extenso. Então, a violência doméstica é um assunto que tem que ser tratado e eu estou muito feliz de você, Caio, como homem, trazer esse assunto, porque violência doméstica também é assunto de homem, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Show de Vamos bola! lá. Show de bola! Excelente explicação. A enfermeira Vanessa Santos, que está doida para te conhecer e te entrevistar nas lives dela, está mandando oi aqui para gente. Tainá Oi, Oliveira. Vanessa, um prazer. Tainá Oliveira está dando boa noite aqui para gente. Jamilton Ana Boa entrou. noite. Excelente. Então vamos lá, vamos lá. Segunda pergunta, doutora Thaís. Nos resume como combater a violência doméstica, que é um cancro que existe no Brasil desde o seu descobrimento por Portugal. É verdade, é verdade. Deixa eu só ajeitar aqui, porque eu acho que eu mexi. Ah, tá, agora foi. Eu mexi em alguma coisa que não estava aparecendo. Mas então, como eu havia falado antes, a violência doméstica é um problema estrutural. É um problema que veio por conta de uma carga histórica machista, patriarcal que nós carregamos, né? Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. A gente sabe que desde os primórdios a mulher ela vem sendo subjugada, a mulher ela vem sendo de alguma forma injustiçada nos seus direitos, e isso é uma coisa que deve ser combatida. Graças a Deus que atualmente existem muitos grupos, muitos trabalhos nesse sentido, né, de combate a essa violência. Graças a Deus, hoje, a mídia ela tem falado muito sobre isso. As redes sociais foram muito importantes porque disseminou também essa campanha contra a violência à mulher. Então, hoje, acho que todo mundo já ouviu falar sobre violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Só que, infelizmente, ainda é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que deve ser falado, deve ser repensado em todos os papéis sociais. Ou seja, desde a escola até nas empresas. Porque em todos esses lugares nós temos mulheres. Então, se lá na pré-escola entrar no ensino daquelas crianças, toda a matéria de Lei Maria da Penha, violência contra a mulher, aquela criança ela já vai crescer com aquele pensamento, com aquele ideal, com aquela educação de que violência contra a mulher é inaceitável. Então, é necessário sim que toda a sociedade ela se comova, toda a sociedade se mova. Essa semana eu fiz uma live de violência contra a mulher e o papel da igreja, porque a igreja também tem esse papel fundamental, porque infelizmente 40% das evangélicas sofrem violência doméstica. Ou seja, é muita coisa. Então a igreja também tem esse papel importante de combate. As empresas também devem levar, né, palestrantes, pessoas capacitadas para levar, né, esse assunto dentro das empresas, porque a gente sabe que dentro das empresas acontece também o assédio moral, o assédio sexual. Então, todos os papéis sociais, em todas as instituições, na verdade, elas devem estar unidas no sentido de ser combativas em relação a esse quadro, né, que é um quadro grave. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. Então, assim, a gente está num ranking bem mesmo sério. Então, isso tem que ser falado mesmo. Esse espaço aqui de rede social é muito importante para a gente estar falando disso. E é isso, eu acho que é um trabalho em conjunto. Se todos abraçarem a causa, se os homens abraçarem a causa, eu tenho certeza que falar mais desse tema, como a Vanessa bem está colocando, se todo mundo falar sobre isso, eu tenho certeza que amanhã ou depois esses números vão cair e a gente vai ter uma posição do Brasil melhor nesse sentido. Ótimo, excelente. Bom, você comentou
sobre a intervenção da igreja no combate a esse cancro. Então, com relação à igreja, eu queria que a doutora nos esclarecesse, como advogada, como pessoa física e como cristã, simultaneamente, se o papel do homem e o papel da mulher, delimitados na Bíblia Sagrada, devem ser mantidos hoje em dia ou não. Então, vamos lá. É um assunto bem delicado, né? Porque envolve religião, envolve sociedade, envolve muitas coisas, mas vamos lá. Em primeiro lugar, a Bíblia, Deus, no caso, que eu acredito, ele não estabeleceu uma diferenciação entre homem e mulher, tá? Eu trouxe até aqui um versículo para explicar melhor sobre isso, que está lá em Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, em nenhum momento ele colocou que homem domine sobre os animais, Não, ele dominem em conjunto. Então, o que Deus estabeleceu na sua palavra é que homem e mulher trabalhem juntos para o crescimento da família, o crescimento pessoal, desenvolvimento espiritual, porque, acima de tudo, a Bíblia ela é uma bússola espiritual. Então, esse trabalho deveria ser um trabalho em conjunto. Só que, por causa da rudeza do coração do homem, enfim, infelizmente, ao longo dos anos, houve uma interferência humana nisso, e o homem, como ele tem uma... Como é que eu posso dizer? Voltado para a injustiça, ele foi e colocou a mulher numa posição inferior, coisa que Deus nunca estabeleceu, entendeu? Então, quando eu ouço falar muito que a Bíblia é machista, mas a Bíblia é machista em que sentido? Entende? Então, a gente não pode generalizar e a gente não pode pegar um trecho sem pretexto, um texto sem contexto para ser pretexto para a heresia, que é uma frase que é muito conhecida, mas é basicamente isso. A gente tem que estudar e a gente tem que ler, a gente tem que ter o senso crítico de estudá-la como um todo. Eu sou cristã e eu defendo, sim, a bandeira de violência contra a mulher. Não me sinto constrangida, nada disso. E eu acho que deve-se lutar pelos direitos sociais, porque, acima de tudo, nós somos seres sociais. Nós não somos só seres espirituais, nós somos seres sociais. E eu acredito que movimentos sociais são importantes para reequilibrar as injustiças que acometem no mundo como um todo, na sociedade, enfim. Assim como o movimento escravagista ele foi muito importante, o movimento dos sindicalistas foram muito importantes para garantir os direitos dos trabalhadores, o movimento feminista ele também e foi muito importante para garantir a equidade quanto aos direitos das mulheres, porque numa estrutura machista, a mulher era totalmente dominada pelo homem, a mulher ela não podia votar, a mulher não tinha direito de escolha, a mulher não podia sair sem autorização do marido, a mulher não podia se divorciar, a mulher não podia ter os seus direitos reprodutivos garantidos, ou seja, a mulher era totalmente submissa e totalmente sujeita ao homem. Então, esses movimentos sociais que surgiram foram muito importantes, sim, e a Bíblia, no meu entender e no meu pensamento, na minha interpretação, em momento nenhum ela colocou a mulher numa relação de insubordinação. Até porque, se a gente for lá no Velho Testamento, a gente vai ver que houve mulheres que tiveram uma posição de liderança. A gente pode citar a juíza Débora. O marido da juíza Débora chegou para ela e falou, se você não for comigo na frente de guerra, eu não vou. Ou seja, era uma mulher que tinha uma posição de liderança lá naquele contexto. E também, a gente pode também, a Rainha Esther também teve uma posição de liderança. Enfim,
A gente sabe que existe esse preconceito, essa falta de isonomia entre homens e mulheres, mas isso é uma questão mesmo do homem, uma questão social. Enfim, eu acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis Show. dizer. Excelente, excelente. Agora vamos conciliar a pauta feminismo, violência doméstica com economia. Nós observamos que durante a pandemia do Covid-19, em que o isolamento horizontal foi obrigatório para todas as famílias, que aumentou o número de violências domésticas dentro desses lares. A maioria das vítimas são mulheres, a microminoria são de homens, crianças e idosos, mas a grande maioria ainda é de mulheres vítimas. A pergunta que eu lhe faço é: por que essas mulheres não denunciam os seus companheiros que a agridem fisicamente, psicologicamente? É só o fator econômico que evita isso ou tem algo além que nós ainda não estamos conseguindo ver? Então, tem muitos fatores envolvendo essa questão dessa violência, da mulher ficar presa a esse relacionamento. São vários motivos. A gente pode citar os filhos, a gente pode citar a questão financeira, de dependência dela com aquele homem. A gente pode citar também os ciclos do relacionamento abusivo, porque quando uma mulher está dentro de um relacionamento abusivo, é muito difícil dela sair, porque ela fica presa ali naquele círculo vicioso, sabe? Aquele homem, ele encanta aquela mulher, em seguida tem aquela fase de tensão, aquelas brigas e discussões. Logo após, vem aquele movimento agressivo dele, ou seja, ela é agredida de todas as formas possíveis. E em seguida vem a lua de mel. Ele pede desculpa, ela acredita que aquilo que ele está falando é verdade e volta para o ciclo novamente. Momento de tensão, aí logo após vem a questão da agressão, aí lua de mel, sabe? Então, esse ciclo vicioso faz muito mal psicologicamente para essa mulher e é por isso que muitas não conseguem sair. Mas, direcionando isso para a questão financeira, a realidade é que muitas dessas mulheres, elas dependem do marido. Por quê? Muitos deles tolhem o direito delas de trabalhar. Muitos não permitem que as mulheres cuidem do seu próprio dinheiro, que aí é a violência patrimonial. Muitos fazem chantagem emocional. Muitos usam os filhos, sabe, como desculpa para deixar aquela mulher presa dentro de casa. Então, a mulher ela se vê numa situação muito, muito difícil. Muitas também têm vergonha de expor o que elas estão passando, passam isso sozinha. Muitos desses maridos isolam essas mulheres da família. Então, ela fica totalmente sem saber o que fazer, ela fica perdida, né? E o fator financeiro, sem sombra de dúvida, é um fator muito, muito relevante, porque ela pensa, caramba, se eu sair desse relacionamento, como é que eu vou me sustentar? Se eu sair desse relacionamento, como que meus filhos vão se alimentar? Então, a mulher ela fica numa situação muito, muito complicada. É muito difícil para ela tá ali naquele ambiente de violência e, num dado momento, ela ter que escolher sair, mas aí ela não tem emprego, e aí quem vai ajudá-la? Então, é muito difícil. Tem uma moça, Renata, tá dizendo que viveu esses 30 anos, e é muito difícil. Porque tem aquela frase, que eu acho uma frase horrível, mas ela tá nesse relacionamento porque quer. Não é assim. Existem muitos fatores envolvidos. Tem mulheres que colocam o filho em primeiro lugar, o que isso é da mãe mesmo, é da mulher. E, assim, não é uma questão fácil, não. É uma questão a ser bem trabalhada, Caio. Não é fácil, não. Excelente explicação. Eu quero agora aproveitar e fazer um pinga-fogo com a doutora. O que é o pinga-fogo? É uma pergunta curta, uma resposta curta, resumida e rápida, e aí tiroteio. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Tá, pá, 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 pum. Vamos lá. A doutora brilhantemente explicou
o porquê dos fatores que engessam as vítimas de violência doméstica dentro de um ambiente agressivo. Mas estamos no século XXI, a globalização tem seu lado ruim e seu lado bom. Uma das características do lado bom da globalização é o acesso fácil à informação. Sim. E não se precisa ser muito inteligente hoje em dia para perceber que o segredo da felicidade, ou pelo menos o início da felicidade, é você ter sua independência financeira. Você ter seu dinheiro próprio. Que com você, com seu dinheiro próprio, você efetiva a sua verdadeira liberdade. Você viaja para onde você quer, você come o que você quer, você veste o que você quer, você faz o que quiser da vida, você namora com quem você quiser. Você tem liberdade para tudo. Mas por que, mesmo com essa informação clara, óbvia na cabeça de todos nós, que a felicidade vem com autonomia, com independência financeira, ainda existem muitas, mas muitas mulheres que pensam em ser casadas com pessoas que possuem posses, bens materiais avantajados e viver dependente economicamente desses homens, abrindo mão de certas liberdades e direitos individuais. Por que ainda existe pessoas assim, mulheres assim? Olha, é uma pergunta difícil de falar, porque tudo é questão de escolha. Se essa mulher, ela escolheu, de alguma forma, como você falou, procurar um marido abastado e viver sob o domínio dele, tendo todas essas informações, é porque ela escolheu estar ali. Entendeu, Caio? Agora, quando a gente observa que uma mulher ela já está num relacionamento, ela não tinha uma dependência financeira e está presa ali, a gente tem que se observar outras coisas, que muitas das vezes isso não é uma escolha dela, entendeu? Veio de vem de um histórico passado de família, ela entrou naquele casamento, ela não sabia que ia ser assim. E outra coisa, essa questão da dependência financeira da independência financeira da mulher é um assunto atual, não é um assunto que era tão divulgado. Agora que nós mulheres estamos falando sobre finanças, estamos investindo, estamos tendo essa autonomia. Mas até alguns anos atrás, o ideal para uma vida da mulher, o ideal estabelecido pela sociedade para uma mulher, o que era? O casamento, não era a independência financeira. Eu e você, nós somos de uma geração que já veio já com uma certa liberdade de escolha em tudo, entendeu? A sociedade em que nós nos formamos foi uma sociedade que já nos ensinou que hoje o mais importante é ter a independência financeira, é ter um diploma, é ter dinheiro, por assim dizer. Agora, se você for pensar na geração do seu pai e da sua mãe, o ideal de sociedade, os ideais de pessoas para eles era o que? Era formar família, ter uma casa, ter neto e bisneto, entendeu? São gerações diferentes e isso também tem que ser analisado, porque é muito fácil chegar e dizer, mas ela está presa naquele relacionamento porque quer. Não, muitas das vezes é como a moça colocou, elas sofrem ameaça. Sabe? Se você sair de casa, você não vai ver mais seus filhos, e às vezes aquele homem tem mais dinheiro, e eu vou pagar bons advogados, e você não vai ver mais as crianças, enfim. Então, também é uma questão geracional. Hoje, a nossa geração é uma geração que já nasceu com direito de escolha para tudo, sabe? Hoje, uma mulher, ela faz faculdade, ela faz pós, ela faz mestrado, doutorado, e ninguém, assim, pelo menos quase ninguém critica. É até bonito, sabe? Mas a outra geração, a geração dos nossos pais, o ideal, sabe, de vida não era esse. Era ter a sua casinha, era ter o seu carrinho, era ter a família, os filhos ali, entendeu? Aqueles pais, os nossos pais, plantaram isso para que hoje a gente pudesse ter esse tipo de escolha. É como a Suzana está botando, existe todo tipo de contexto, e mais importante ainda, a gente tem que observar a questão geracional, entendeu? Eu acho que isso acho que isso responde muito, é a questão geracional também. Olha, a nossa geração já não foi uma geração que veio com tanta tecnologia.
Agora, essa geração que está vindo agora, os nossos filhos, já vão nascer num contexto totalmente diferente, num contexto totalmente digital. Então, a mente deles, o ideal de vida para eles já vai ser outro. De repente, já vai ser dirigir um drone, entendeu? Então, são contextos diferentes, são sociedades diferentes, são histórias diferentes. Então, isso também tem que ser analisado, tá? Eu percebo nessa minha vivência de trabalho que muitas mulheres que são presas financeiramente são da geração anterior, entendeu? São da geração dos nossos pais. É o que uma análise assim superficial que eu tenho, já são aquelas mulheres da geração dos anos 70, 80, 90. Agora, nós que nascemos da geração dos anos 90 para cá, as mulheres que nasceram de 90 para cá já são mulheres bem mais independentes financeiramente. Ótimo. Segunda pergunta do Pinga Fogo. Na sua leitura social, antropológica e também jurídica, o Brasil só vai se libertar da violência doméstica quando o machismo for enfraquecido ou erradicado? Ou tem outra forma de diminuir a violência doméstica sem mexer no machismo cultural do brasileiro? Sem dúvida. O machismo, a violência doméstica só acaba quando o machismo termina. Tendo em vista que a maioria desses... Porque assim, a gente fala a maioria dos homens que batem mulher porque em questão de números, o número de homens que agridem suas mulheres é bem maior do que o número de mulheres que agridem homens. Então, assim, por isso que a gente dá esse tipo de exemplo, mas não quer dizer que não existam mulheres que agridem seus maridos, o que é errado também, passível de punição penal também. Mas vamos lá, com certeza, a violência doméstica acaba quando o machismo termina, entendeu? Então, assim, toda essa violência contra a mulher, ela é gerada através de um pensamento de posse, de domínio de objeto, entendeu? Então, a partir do momento que aquele homem vê aquela mulher como objeto, aí ali começa o ciclo da violência. Então, é isso que tem que ser repensado e reeducado, entendeu? Se, de repente, a gente ensinar nas escolas que a mulher ela é igual, a mulher ela não é objeto, a mulher ela deve ser respeitada, com certeza nós vamos ter homens não machistas, entendeu? Agora, homens que lutam por justiça também. Só que, infelizmente, o machismo ele ainda é muito presente na nossa sociedade, né? A gente tem o exemplo daquela novela que passou, que deu muita repercussão de uma frase de um marido que falava, hoje eu vou lhe usar. Então é mais ou menos isso o pensamento do homem machista, sabe? A mulher é um objeto meu, uma propriedade minha. A certidão de casamento é como se fosse uma nota promissória, uma nota ali de compra. Então é mais ou menos isso. Quando a gente acabar com esse pensamento de que a mulher é um objeto, a mulher é um enfeite do lado de um homem, com certeza a violência contra a mulher, ela vai, a violência contra mulher, né? Ela vai diminuir de forma estrondosa, com certeza. Doutora Thaís, terceira pergunta do Pinga Fogo. Tu concordas que o machismo também é danoso para o próprio homem? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, porque é um pensamento totalmente limitado, é um pensamento que não tem base, não tem base ética, acredito eu. Então, com certeza, o machismo é danoso para o homem também, porque, ou seja, se nós vivemos em sociedade, um precisa do outro. A gente também não pode trazer para a conversa aquela história, a mulher ela não precisa do homem. Eu acho que ambos precisam um dos outros. Acho que uma sociedade feliz é uma sociedade em que a mulher respeita o homem e o homem respeita a mulher, entendeu? Então, a partir do momento que um homem ele tem esse tipo de pensamento, um pensamento precário, assim, por assim dizer, com certeza ele está trazendo dano para ele mesmo, porque afinal ele veio de uma mulher. Um homem que veio de uma mulher e não respeita uma mulher, ele é totalmente prejudicado no seu pensamento. Então, com certeza, com certeza. E eu tenho exemplos
Eu tenho exemplos assim muito legais que é assim o seguinte, eu já ouvi falar muita história, quando em casa assim, quando alguém em casa se levanta falando sobre o machismo, falando sobre a violência contra a mulher, acaba que aqueles homens que estão lá dentro, começam a ser reeducados, entendeu? Então isso é muito interessante. Eu já ouvi relatos de mulheres que se levantaram por essa bandeira e o marido começou a observar, no início não entendia muito, porque existe muito essa história do preconceito, sabe? O preconceito de que quem levanta a bandeira da mulher é feminista e é ideologia e é política, e não é nada disso. É apenas uma reflexão para que mais mulheres não sofram dentro de suas casas. Então, aí houve esse relato de uma advogada que ela falou que ela começou a se levantar em relação a esse assunto dentro de casa, e o marido dela começou a observar, começou a, a ouvir sobre isso, e ele acabou aprendendo, e ele acabou passando isso para os colegas dele de trabalho. Quando ele ouvia alguma frase machista, ele ia lá e repreendia aqueles colegas deles, ou seja, é uma questão de reeducação também, entendeu? Então, a Deixa eu partir fazer do uma momento pequena que... intervenção. Uhum. Vou te dar dois exemplos de como que o machismo é danoso para o homem. Uhum. Aquele discurso, se a mulher não é mais minha, não pode ser mais de ninguém. Sem dúvida, sem dúvida. Esse Com certeza. pensamento imbecil faz o cara matar a própria mulher, matar o novo companheiro da mulher, inclusive se matar. Voltou? Oi? Repete a pergunta, porque deu uma travada. Eu vou repetir. Esse pensamento dela ser só minha não, e nem mais de ninguém faz o cara matar a mulher, o cara matar o novo companheiro da mulher e o cara, inclusive, se matar. Concordas com isso? Se matar. Ele se mata, ele mata a vida dele também, né? Também, porque ele perde, quando são presos, perdem a liberdade de ir e vir. E eu tenho certeza também que por dentro daquele homem, ele se destrói também, porque eu acho porque eu acredito em espiritualidade, acredito em Deus, e, enfim, essa sou eu. Eu acredito também que o lado, acho que emocional desse homem também fica destruído de uma maneira ou de outra, né? Quando a gente não está falando de um psicopata, porque os psicopatas a gente sabe que eles não têm, são pessoas doentes e não têm sentimento, eles não sentem pelo mal que eles fazem. Mas eu acredito que também é extremamente destrutivo para esse homem em todas as esferas da vida dele, com certeza. Você vê que alguns homens, quando são descobertos, porque assediou uma adolescente ou adolescente, a questão da pedofilia, enfim, ele destrói a si mesmo, destrói a mulher, destrói os filhos, ele traz uma carga totalmente pesada para a história daquela família, entendeu? Para a mãe dele também, ele traz uma carga pesadíssima. Enfim, o machismo realmente faz muito mal. Ok, vou fazer mais uma pergunta do Pinga Fogo. Como que a própria OAB, o governo, as prefeituras, os governos estaduais, o governo federal, as secretarias, as instituições podem fazer para diminuir a violência doméstica nos lares em que as mulheres, as vítimas, dependem economicamente do seu agressor? É uma questão realmente bem complicada. Mas vamos lá. É necessário realmente um incentivo pelo poder público de ajuda a essas mulheres, porque a maioria está praticamente presa em um cárcere privado, tendo em vista que elas não podem sair daquele relacionamento porque elas não têm ajuda, muitas não têm família, só dependem daquele homem para tudo, e eles prendem, cercam aquelas mulheres de um jeito que elas ficam totalmente dependentes dele emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, enfim. Então, é realmente muito, muito necessário que o poder público ele se volte para isso. A gente já está vendo uma movimentação nesse sentido, tá? Lá em São Paulo foi instituída um projeto Tem Saída. E esse projeto é o poder público
em parceria com as empresas privadas e que oferecem emprego, capacitam, ensinam e oferecem emprego a essas mulheres vítimas de violência doméstica que procuram eles. Se eu não me engano, já foram 20 mulheres que eram vítimas de violência doméstica que foram alcançadas por esse projeto, e é um projeto muito interessante. Eu acho que isso é um exemplo assim, a ser seguido por todos os estados brasileiros, sabe? Para que essas mulheres elas tenham a chance de sair desse relacionamento e que elas vejam que elas não estão sozinhas, sabe? Existe saída, sim, para esse tipo de situação. A primeira atitude que essa mulher deve ter é denunciar, porque não existe outra alternativa. O homem que agride sua mulher, ele é um criminoso, sim. A gente não pode passar panos quentes. Se você tem mais de 15 denúncias e não tem medida protegida, tem alguma coisa errada. Tem que ver, tem que analisar o caso de uma maneira mais minuciosa. Eu não sei... não sei qual é o teor das denúncias, mas se você tem 15 denúncias e a delegacia não te deu, não te encaminhou para uma medida protetiva, tem alguma coisa errada, sim. Tem alguma coisa errada. Eu não lhe conheço, mas se você quiser, depois a gente pode conversar para saber do porquê que isso está acontecendo, porque com certeza isso está errado. Eu tenho um caso de uma moça aqui no Rio. A gente fala muito do lado negativo, mas existe também, tem acontecido muita coisa positiva. E essa moça, ela foi agredida pelo marido e na mesma noite os policiais foram lá, pegaram ele, prenderam ele. O delegado abriu a investigação, já pediu já a medida protetiva, solicitou a medida protetiva e ela já está segura. Então, assim, é realmente um caso a ser analisado. Mas, enfim, o poder público ele tem que ter essa visão mesmo de poder ajudar a alcançar essas mulheres, Caio. Esse projeto eu achei um projeto maravilhoso. O projeto tem saída lá de São Paulo, depois se quiser pesquisar. Muito, muito legal. As mulheres, elas revivem, sabe? Quando elas são colocadas no mercado de trabalho novamente. Teve uma que falou até que ela renasceu através dessa atitude que o poder público teve. Enfim, bem bacana. Eu tenho uma ideia de combater isso com celeridade e eficiência. Se as instituições usassem a grande mídia para esclarecer dia e noite, noite e dia, que essas mulheres que são vítimas de seus maridos ou companheiros de união estável, violência doméstica, se elas soubessem que elas separando, divorciando dos agressores, elas têm direito a ajuizar uma ação de divórcio ou de dissolução de união estável e que elas têm direito a uma pensão que não demora muito para sair, eu acredito que seria mais inteligente das mulheres se libertarem dos caras para ontem. Você concorda comigo? Sim, sim. Porque o que acontece? Infelizmente, o brasileiro ele não tem noção daquilo que ele tá, daquilo que está amparando ele, entendeu? Então, no outro dia eu vi numa matéria que somente 10% das mulheres conhecem a fundo a Lei Maria da Penha. Ou seja, é muito pouco dentro de um país de milhares e milhares de milhões de habitantes, entendeu? Então, o que falta é realmente conhecimento da lei. Inclusive, a Lei Maria da Penha, houve uma alteração recente em que a mulher vítima de violência ela poderia ser transferida, sabe? Por exemplo, ela é servidora pública aqui no Rio. Ela pode ir para outra comarca. E na rede privada, se eu não me engano, ela fica segura por 6 meses. Então, ou seja, o que está acontecendo mesmo é falta de conhecimento da lei. Porque essa lei, ela protege mulheres e ela protege de uma forma muito especial. Essa lei é uma das 3 leis mais elogiadas no mundo, que é uma lei completíssima. Houve uma alteração agora em abril também, que eu acho muito interessante falar, que o juiz, ao analisar o caso, ele poderá encaminhar aquele agressor para grupos de apoio, acompanhamento psicológico. Então, isso é muito legal. Então, o que está faltando realmente é conhecimento dessa lei e uma
difundir mais, né, aquilo que está dentro dela, os direitos das mulheres, e é por isso que a gente tem feito esse trabalho. A OAB Mulher, em especial, tem feito um trabalho muito legal com relação a isso. Todos os dias o pessoal está lá colocando, né, informações para essas mulheres, enfim. Então é bem importante, sabe, conhecer realmente aquilo que está te amparando. Excelente. Estamos caminhando para o final e eu vou te fazer mais 2 últimas perguntas. A penúltima pergunta é: a doutora Thaís Cristine, com o acervo de informações que tem sobre esse assunto, saberia identificar os primeiros sinais de que haverá agressão física dentro de uma relação e domínio material ao mesmo tempo? Você saberia identificar os primeiros sinais de que aquele relacionamento será abusivo? Então, assim, é uma questão bem delicada. Eu não sou psicóloga, não tenho essa formação, mas eu acho que existem algumas informações que são importantes, que é no sentido do ciclo do relacionamento abusivo. Assim, praticamente nenhuma agressão começa com as vias de... praticamente nenhuma violência contra a mulher violência doméstica, enfim, começa com a agressão física ou as vias de fato. Muito provavelmente, e assim, 90% a mais dos casos começou com uma violência psicológica, entendeu? Então, com um tolimento aqui, um tolimento ali. Então, a mulher ela tem que observar o seguinte: se aquele homem me isola da minha família, se aquele homem me isola das minhas amizades, se aquele homem ele me controla no celular, se está tendo um ciúme absurdo, se está tendo um exagero ali dele no sentido de obsessão, ali a mulher ela deve ficar bem atenta, porque assim, provavelmente esse relacionamento está caminhando para um relacionamento violento, entendeu? Então, prestar atenção mesmo nessas atitudes abusivas e realmente se proteger, porque a gente não sabe o que se passa na cabeça do ser humano, né? Todo ser humano, assim, eu acredito que tenha uma vontade, né? E a gente não sabe que vontade que está por trás daquilo. Então, realmente prestar atenção nesses sinais de obsessão, nesses sinais de tolimento, porque é aí que começa a questão da violência. Muitas mulheres que sofrem violência doméstica são independentes financeiramente, mas mesmo assim, por conta de estar dentro do relacionamento abusivo, elas não saem. Elas saem para trabalhar, elas são independentes, elas têm a carreira delas, mas por conta de um ciclo vicioso de abuso, elas não têm força para sair daquele relacionamento. A sociedade também tem culpa nisso, porque a sociedade ela julga demais a mulher que está sozinha, a mulher que está divorciada, a sociedade ela julga a mulher que fez 30 e poucos anos e ainda não teve filho. Então a sociedade também tem um pouquinho de culpa nisso, e eu acho que a gente tem que acabar com esses estereótipos de que, porque a mulher bem-sucedida ela também tem que ter um relacionamento. Sim, ela tem que ter um relacionamento quando é da vontade dela ter um relacionamento, entendeu? A gente não pode simplesmente querer fazer com que aquela mulher ela seja obrigada a estar dentro do relacionamento falido. Então, infelizmente, o Brasil, a gente tem muito dessa cultura, sabe? É claro que um relacionamento é muito legal, é claro. Só que a gente tem que prestar atenção que o relacionamento ele tem que ser prazeroso. O relacionamento ele não é para ter sofrimento, ele não é para ser sofrido. A partir do momento que dentro do relacionamento está havendo sofrimento, existe algo errado ali, sim. E a última pergunta, doutora Thaís. Em 2020, até as próximas eleições gerais, que serão em 2022. Eleições gerais, onde se tem que votar para presidente, governadores, senadores, deputados. Tu achas que até 2022, até as próximas eleições gerais, a violência doméstica irá diminuir
ou a tendência é ela começar a crescer, o pico dela ser sempre grande, como é o pico do Covid-19? Então, é uma questão é difícil de te dizer, porque a gente não sabe como é que a gente vai estar daqui um tempo, né? Com certeza, a violência contra a mulher ela aumentou nesses períodos de isolamento. Muitas mulheres estão presas com seus agressores, isso é muito grave. O poder público ele tem que ter um olhar mais atento para isso. Mas, assim, a minha expectativa é que, com certeza, o número de casos diminua e mais mulheres possam estar livres de seus agressores, que nós venhamos ser respeitadas, que os homens também milite pela justiça, pelas mulheres, enfim. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que tem que ser falado, tem que ser divulgado. Eu acredito que quanto mais for falado, quanto mais for ensinado, quanto mais a gente divulgar que a violência contra a mulher e a violência doméstica ela faz muito mal para a sociedade como um todo, com certeza os números eles vão cair. Mas eu acho que acima de tudo a prevenção, tudo começa com a prevenção, né? Então, assim, isso tem que ser falado em todos os ambientes, escolares, poder público, poder privado. A partir do momento que todos esses ambientes trouxerem essa responsabilidade para si, com certeza esse quadro vai mudar. No momento em que você trazer essa responsabilidade para você, eu trazer essa responsabilidade para mim, e os 10 que estão aqui trouxeram essa responsabilidade para eles, e falar e divulgar, com certeza os números vão cair, com certeza, porque lutar por justiça, isso é um dever de todo mundo, sabe? Então, assim, se houver esse pensamento de não aceitar esse tipo de situação, com certeza vai diminuir. Com certeza, tem que ter conscientização. Assim como o pessoal está tendo conscientização em relação ao Covid, ou pelo menos a maioria, porque eu acredito no ser humano e eu acredito que a minoria é que está desrespeitando o isolamento. Mas, a partir do momento que houver também essa conscientização, com certeza a curva também da violência vai cair. Eu acho que é isso. Antes de encerrar a live, eu queria deixar claro aqui para os nossos telespectadores que esse bate-papo com a doutora Thaís Cristine nos ensinou 3 coisas. Que a Bíblia sempre deixou claro que homens e mulheres têm os mesmos direitos e os mesmos deveres e que o segredo do sucesso entre os 2 gêneros é a assistência mútua, ou seja, um ajuda o outro, um desenvolve o outro, um progride o outro, um cuida do outro. Isso, exatamente. Nós também aprendemos com a doutora Thaís Cristine que se as instituições utilizassem a grande mídia para esclarecer de forma jurídica que quem é casado e sofre vítima em um relacionamento tóxico pode se divorciar e requerer uma pensão do ex-cônjuge, e quem vive em união estável pode pedir a dissolução da união e também requerer uma pensão do ex-companheiro. Nós também aprendemos aqui com a doutora Thaís Cristine que as instituições possuem inúmeras formas de atuação, de intervenção no combate à violência doméstica durante a pandemia, principalmente, e que isso não é esclarecido nem mostrado, mas que as instituições não estão dormindo e estão fazendo seu papel, trabalhando na encolha, no sinastro. Excelente. Isso. Está acontecendo muita coisa, só que não é divulgado, Caio. Tem acontecido muita coisa. A Defensoria Pública, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a OAB, em especial a OAB Mulher, tem feito um trabalho muito, muito legal de ajuda a essas mulheres. Inclusive, tem agora tem várias casas de apoio a essas mulheres, tem as CEANs, tem a Casa da Mulher Brasileira aqui no Rio de Janeiro, que oferece esse tipo de apoio, esse tipo de ajuda. Surgiu também agora um projeto chamado Justiceiras, que é um projeto da promotora Gabriela Mansur. É um projeto que recebe e ouve essas vítimas e encaminha também para ajuda da orientação jurídica, tem psicólogas.
Então tem muita coisa sendo feita. E tem igrejas também que já têm um trabalho de ajuda, tem muita coisa sendo feita. Agora é ser realmente divulgada, é todo mundo falar, todo mundo ajudar. A questão da pensão, cara, a gente tem que deixar claro que vai depender muito, sabe do quê? Do contexto, entendeu? Porque se aquela mulher ela tem condições de trabalhar, se essa mulher ela tem condições de se manter, o juiz vai analisar e de repente ela não vai ter essa pensão, tá? A gente tem que deixar isso claro, que depende do caso. Se for o caso de uma mulher que realmente não consiga ser inserida no mercado de trabalho, aí ela vai ter um direito, sim, de ter toda a assistência agora. Se ela tem idade, se ela tem capacidade de estar trabalhando, né? Então, provavelmente, essa pensão ela não vai ser dada a essa mulher. Então, a gente tem que analisar o caso concreto. E dizer também para as mulheres que nós somos extremamente capazes de mudar a rota da nossa vida. Eu já vi história de várias mulheres que deram a volta por cima, que saíram do relacionamento abusivo e começaram a trabalhar e foram estudar e conquistaram e mudaram de vida. Então é tomar para si, sabe, essa responsabilidade também pela vida individual delas, sabe? Pedir ajuda mesmo, pede ajuda de uma amiga, pede ajuda de alguém que você confie, porque com certeza você não está sozinha. Existem anjos nessa terra, assim eu acredito. Então eu tenho certeza que você pedindo ajuda, você vai ser ajudada, não se isola. E eu acho que é isso. Excelente. Doutora Thaís, antes de encerrar, vou te dar 2 minutos para se despedir dos nossos telespectadores. Então, quero agradecer a todo mundo que tirou um tempinho para ouvir a gente. Foi muito bom estar aqui com vocês e falar sobre esse tema tão importante. Muito especial para mim. Eu vou deixar aqui também, já que a gente tocou nesse assunto de Bíblia, igreja, e é o que eu acredito, eu vou deixar aqui um versículo que eu acho muito, assim, eu acho que é isso mesmo que tem que ser feito, que é o seguinte, lá em Provérbios 31:8, diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Ou seja, todos nós somos advogados um dos outros. Todos nós temos essa missão aqui na Terra de estar se ajudando, de estar erguendo a voz mesmo quando vê uma injustiça, quando vê um preconceito racial, quando vê um homossexual sendo agredido, quando vê um evangélico sendo agredido, quando vê um bandista sendo agredido, quando vê uma mulher sendo agredida, quando vê uma criança sofrendo violência. Então, todos nós temos esse papel de sermos defensores uns dos outros e que essa mensagem possa ser propagada. Deus é amor. Jesus, quando veio aqui na Terra, ele amou as mulheres numa sociedade totalmente machista. Jesus, ele deu voz às mulheres, ele respeitou as mulheres. Então, acho que a Bíblia não tem nada de machista. E é isso, eu acho que é dever de todo mundo lutar contra a violência doméstica e que essa curva diminua. A gente acredita assim, a gente tem fé que vai cair essa curva. Excelente. Doutora Thaís Cristine, muito obrigado pelo aceite do convite, pela sua participação. Agradeço também aos telespectadores que comentaram, interagiram, mandaram suas perguntas, suas dúvidas. Que todos tenham uma excelente noite. Nunca se esqueçam que enquanto os homens, quando eu falo homens, eu estou falando de homens, mulheres, pessoas, seres humanos, estiverem de braços cruzados, o mal vencerá sempre. Que todos tenham uma excelente noite, abraços fraternais. E homens, tragam para si também essa questão, hein? Todo mundo falando sobre isso. Homens também, não é só mulher que defende mulher, não. Homem defende mulher também. Tchau, tchau. Tchau.